Ouvintes da Rádio Mais, os nossos cumprimentos. É com muita honra que recebemos aqui nos nossos estúdios duas personalidades do mundo literário. Refiro-me a Priscila Lemos e Egna de Souza, coautoras de uma coletânea de várias temáticas. Bom, eu estou a falar um pouco por alto, porque quero que com o mesmo sentimento tenha o ouvinte, ou seja, o sentimento de descoberta daquilo que é a obra Avança Mulher, edição Angola, uma obra lançada muito recentemente em Luanda e que reuniu um conjunto de escritos, pensamentos, opiniões, enfim. Muito obrigado por terem vindo aos nossos estúdios. Votos de que tenham tido um ano de 2025 no limite do aprendizado e que 2026 seja então o ano da confirmação dos nossos propósitos. Eu muito rapidamente olhei para a vossa obra, quero felicitar-vos desde já e pelo número de coautoras que estão aqui apresentadas na obra em que na obra Avança Mulher. Eu gostaria de perguntar-vos quais foram os critérios que vocês usaram para selecionar quem participaria, quem não participaria. Antes de mais, as vossas apresentações individuais, para que os ouvintes possam conhecê-las um pouco melhor, e então depois entrarmos no mérito da obra, que é, no fundo, o assunto principal da nossa conversa. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou Egna Alegre de Souza, Zé Dana, meu nome literário, e tenho participado em várias antologias, sobretudo internacionais, e decidimos, por que não, fazer uma antologia também internacional, mas com foco em Angola. Então daí a ideia de reunir várias mulheres. O critério era ser mulher e interessada em escrever. Portanto, mulher com algo para dizer, não é? Exatamente. Era, independentemente do tema, desde que não fosse pejorativo, o ideal era emitir um pensamento, uma ideia, um poema, algo que revelasse aquilo que pensa de determinado assunto. E para quê? Para incentivar a escrita, junto, sobretudo, das mulheres. E mesmo assim não deixamos de ter um participante, também, indiano. No caso, um homem. Um homem e um rapazito. Muito bem. O Jeremias Ananás, que também participou. E como nós, mulheres, mãe, nunca dispensamos ninguém. Então, acolhemos também a eles na nossa obra e temos 114 participantes. Muito bem. E Egna, como foi este processo de fazer nascer esta ideia? Em que momento nasceu a ideia da produção desta obra? Como é que surgiram as ideias iniciais? Com base em quê? Em que momento de inspiração vocês se encontravam para terem tomado essa decisão? É engraçado. Isto é um poema que agora virou uma antologia. Uhum. Participei do Culturas Entrelaçadas, que é uma antologia internacional que foi publicada em inglês e português, em que o poema Avança Mulher ganhou um prémio. E também fui convidada para que esse poema fizesse parte de uma exposição sobre mulheres. Então, mas tudo lá no Brasil. E ficou confinado lá. Então decidi trazê-lo, o poema, para aqui e dar a maior importância que podia. E já declamei o poema em algumas vezes publicamente, mas fiquei por aí. Mas quando ensaiava, quando terminei o ensaio, a minha filha olha para mim, minha filha de 11 anos, olha para mim e diz: mamãe, eu nunca mais vou ficar caída. E eu olho para ela: por que tu dizes isso? Por causa do poema da mamã. O Avança Mulher. O Avança Mulher. Eu nunca vou sentir vergonha de cair. Então eu olhei para aquilo e disse, pus-me a pensar, eu disse, isso é mais que um poema. Eu devo tentar desenvolvê-lo para que outras pessoas possam ouvi-lo. Mas então surge a ideia, como eu tenho um outro projeto, Rimas e Contos dos Pequenos,
que é para incentivar as crianças a escreverem. Então surgiu a ideia de fazer do poema uma antologia. Muito bem. Priscila, como é a sua participação neste processo? Como é que... creio que já são amigas há algum tempo, não é? Depois surge o convite, como é que tudo aconteceu? Sim, na verdade, obrigada mais uma vez, boa tarde, e caros ouvintes, muito obrigada por estar aqui. E na verdade, eu sou a Priscila de Lemos, eu também estou aqui no mundo da escrita, o meu nome é Tabita, não é? É o meu pseudónimo. E sim, eu conheço a Egna já há alguns anos e, na verdade, ela que me inspirou e puxou-me para este projeto lindo, maravilhoso, que eu abracei logo à primeira, porque eu já escrevo há muitos anos, mas nunca tive a coragem de publicar ou achava que não era boa o suficiente, então fui guardando. E eu também estou envolvida em outros projetos, não é? O que é que escreve normalmente? Gosto mais de escrever poemas e baseio-me na minha vida pessoal e dos meus familiares, da minha mãe, do meu pai, para escrever exatamente histórias de vida. E vou transformando essas histórias de vidas em contos. Eu tenho a ideia, e ainda vou concretizar, né? Mais que uma ideia, vou concretizar, é realmente fazer um documentário sobre alguns temas aqui em Angola, mas não vou adiantar mais, porque é para não estragar a surpresa. Mas sim, eu abracei este projeto com muito amor, com muita garra, porque eu acho que há uma palavra que o Dr. Alexandra mencionou no início, quando fazia a apresentação, que é descobrir. E quando eu realmente absorvi a ideia de todo o projeto, eu acho que eu vi aqui uma oportunidade para eu me descobrir e para ajudar outras mulheres a redescobrirem-se também. E é através da escrita. E só o facto de nós conseguirmos ter juntado mais de 140 mulheres, isso quer dizer que há muito mais ainda para se redescobrir aqui em Angola. Este número de 140 é um acaso ou ele tem algo a ver com aspectos místicos? Estou a ver o 144, muito próximo do 140. Na verdade, devo confessar que quando iniciamos, estávamos a pensar que teríamos uma participação de 35, 30 por aí. Mas quando estávamos a decidir que devíamos fechar, que já não conseguíamos avançar com mais participantes, surgiu uma avalanche de participações a confirmarem e a mandarem o texto. Então era impossível deixá-los para trás. E quando juntamos, estávamos a pensar, estamos 90, pronto, está suficiente, chega. Depois a doutora Fátima Muniz mesmo disse logo, não, vamos fazer chapa 100 e acabou. Quando demos conta, chegamos aos 114. Isso significa alguma coisa para vocês, este número, 140? Significou algo para vocês? Na verdade, são 141 textos e 114. Não somos muito numerologistas, mas foi o que, na verdade, o cosmo, Deus, destino, deu-nos a escolha e são os que estão presentes. Para acrescentar o número elevado que nós tivemos logo na primeira edição, eu acredito que existe muita mulher ainda que, se também soubesse do projeto, haveria de querer participar. E isso significa o quê? Que existe muita mulher que tem muita coisa para dizer. Há muitas histórias para contar, que precisam ser tiradas, que precisam ser contadas e, mais do que isso, precisam de ser fonte de inspiração para outras mulheres, crianças e meninas também começarem a escrever. Isso significa que nós temos muito para contar. Angola... Como é que vocês, desculpe interrompê-la, como é que vocês anunciaram esta ideia para que as participantes pudessem saber e, deste modo, candidatarem-se para apresentar os seus textos? Vocês indicaram, enviaram mensagens pessoalmente, anunciaram alguma coisa? De início, fomos fazendo a publicação do projeto conceptual via redes sociais, mas na verdade não deu aquele impacto que a gente queria. Então depois fomos selecionando, bastávamos conhecer, vamos sugerir se quer participar e depois as participações foram sendo positivas. Na verdade muita gente diz sim. O grande problema está em escrever, em realmente parar para escrever. Porque não é só copiar,
né? Ou então falar de algo que já esteja escrito. É sair de nós, está a ver? Sair da alma e pôr no papel. Isso requer tempo. Requer alguma dedicação, nem que for pouca. Mas se escrever todos os dias consegue. Mas se não, é preciso parar e escrever. E muita gente se predispôs a fazê-lo, mas também muitos não o fizeram. E aqui talvez comecemos a entrar na questão, no mérito daquilo que é o título do livro, Avança Mulher, e quando fala da questão da disponibilidade das futuras ou das potenciais candidatas a escritoras ou a contribuintes de obras como esta, aborda a questão do tempo versus disponibilidade. E se incluirmos aqui a questão da autoestima, porque tempo temos, porque passamos muito tempo ao telefone e temos tempo para escrever outras coisas, mas talvez às vezes nos falte esta autoestima que nos faça certificar a nós mesmos de que somos capazes. O Avança Mulher alinha-se nesta tendência? O que é que vocês dizem? É sempre um incentivo à escrita. Não é que seja... Na verdade, a gente não quer ser o melhor, o maior. Não é, a ideia não é essa. A ideia é incentivar que escrevemos. E há quem respondeu que não tinha tempo e conseguiu escrever, dizer que é um exercício literário que requer muito esforço e que não tem tempo. Ok, a gente respeita. Então vamos dedicar àqueles que querem acolher o projeto, que participar, porque é incentivar os outros a escrever e a ler. A ideia é, a gente pega uma mãe, uma professora, que tem aqui uma médica, que pega e lê. Quem vai ler? Os filhos, o marido, os amigos. Oh, escreveste. E este livro, eu digo que é para lermos que nem uma Bíblia. Não quer dizer que seja uma Bíblia, mas é que tem vários capítulos. Sim, né? abrimos uma página e está lá uma história que tem princípio e fim. Abrimos uma página e conta uma história, porque não há uma linha dizer vamos escrever sobre isso, não. Cada autora decidiu escrever o tema livre que quisesse. Mas o importante era escrever. Isso abre portas para um conjunto de questões, mas vamos abordar esta questão da participação da mulher, porque é algo interessante. O título é sugestivo, Avança Mulher, e termos 140 e poucas participações de mulheres escrevendo significa algo. Para vocês, o que significa isso? A Priscila já disse que significa que há muita mulher com muita coisa para dizer, mas que talvez não diga. Ter 140 ou perto disso de contribuições de mulheres que escreveram alguma coisa, o que representa para vocês como promotoras desta ideia? É, na verdade, um marco que a gente esperava que fosse um incentivo. Então, ter 141 textos numa primeira edição, que as pessoas acolheram sem conhecer e sem saber que se iria realmente ser publicado ou não. Há uma autora que preferiu o anonimato. Ela escreveu, o título é A Minha História. Ela disse, mas eu não gostaria de aparecer. Mas disse, mas pode escrever. E a editora concordou que ela fosse anónima. Então ela escreveu. Ela, quando viu o livro, disse, agora eu quero continuar a escrever. Então a ideia é essa. Fez despertar a escritora que estava adormecida. Sim, não é? Exatamente. Há também outra anónima que diz, não tenho jeito para nada, não faça isso comigo. Diz, então, tenha calma. Vamos fazer uma coisa. Eu dou-te um tempo, tu pensas em algo que tu achas que é importante que as pessoas saibam, ou algum alerta que queres deixar, sobretudo ao futuro, porque nós estamos aqui e depois nos vamos. Sim. Então, deixa um alerta a alguém que você acha que vale a pena. Então ela escreveu, soube cultivar a amizade. Quando ela me deu o texto, eu disse, eu não acredito que não escreves, está aqui. Então há tantas histórias cativantes ali. E aí há uma carta também, por acaso de uma sul-africana. É uma carta muito linda, que ela dedica às mulheres do futuro. Eu já ia começar a entrar nesta secção da nossa conversa, até porque eu tenho preparado a questão sobre qual dos textos, antes de ouvir os vossos textos, e gostaria que depois lessem, se não forem muito longos, que lessem alguns excertos aqui para a nossa conversa, mas antes gostaria de saber qual das 100 e tal contribuições que contém aqui a obra
qual destes textos, qual das temáticas mais mexeu com cada uma de vós? Vamos começar com a Priscila. Eu posso dizer, quando recebi a primeira versão, não é, da obra, eu comecei... Suponho que leu os textos todos, não é? Não, eu li. Não tinha como eu fazer o lançamento do livro e não ler os textos todos. E é muito difícil essa pergunta que está-me a fazer, porque nota-se perfeitamente aqui que cada mulher teve uma trajetória de vida diferente e nós não podemos comparar. Todos os textos aqui são valiosos, são muito importantes. Não, bom, eu sei, Priscila, eu sei que o lado ético não permite muito essas questões de comparação, mas às vezes nós nos identificamos com uma coisa mais do que a outra, até por uma questão de história de vida, não é? Sim. Dentro desta ótica, considerando esses critérios, alguma coisa o terá tocado destas contribuições que recebeu? A Egna falou agora de algo interessante, de alguém que falou do valor da amizade. Implicitamente ela já concordou que este é o tema que talvez venha mais impactado, mas vamos ouvi-la depois. Há dois textos, particularmente aqui, que falam sobre as raízes, que é voltar às raízes. E falo da essência da mulher, a nossa cultura, a nossa essência. Então, esses são os textos que mais mexeram comigo. Não quero ser bias, né? Mas há um da doutora Fátima que fala do cabelo crespo. E eu como gosto do estilo natural, de voltar às raízes, este foi um dos textos que mais mexeu comigo. Cabelo crespo, autodescoberta ou reencontro, ou reencontrarmos-nos com a nossa origem. É uma temática que mexe consigo. Porquê, dentre outras coisas? Eu confesso que eu tive um percurso de vida onde eu vivi maioritariamente fora de Angola, dos meus anos de vida, e foi mesmo fora de Angola que eu aprendi a redescobrir-me e descobrir as minhas raízes. E quando eu venho para Angola, eu tenho uma sede muito grande de redescobrir, de voltar às essências. E porque nós sempre fomos habituados, se calhar, a algumas tendências ocidentais, e às vezes nem todas as tendências ocidentais são as melhores para nós. E eu redescobrir-me que há muita cultura nossa, há muita tradição nossa que me faz bem, me faz crescer. Então, eu sou uma seguidora, digamos, nata de voltar às raízes e de descobrir tudo o que é natural. As temáticas ligadas à autenticidade, não é? Corretamente. Já agora, qual foi a sua contribuição? Do que é que escreveu? Eu escrevi sobre dor diplomática. É um dos dor diplomática. Sim, eu já ia perguntar, porque agora aqui na conversa inicialmente vi que tem esta vertente das vossas carreiras, são diplomatas, não é? Sim, sim. Na verdade, dor diplomática... Dor diplomática. Dor diplomática. É o título do Sim, seu... mas não pense que existe muita dor em exercer a diplomacia. Não é bem esse o contexto. Na verdade, é uma forma que eu encontrei de juntar dois mundos meus. O primeiro mundo é do empreendedorismo social, porque eu sou fundadora de uma associação para pessoas que têm anemia falciforme e sou diplomata. E então, eu exerço, digamos, a diplomacia da saúde. E então, através daquilo que eu escrevi, é uma forma de projetar exatamente aquilo que é a diplomacia da saúde e como é que podemos melhorar a diplomacia da saúde aqui em Angola. Diplomacia da saúde. Desdobra um pouco mais este conceito. Já vamos ouvir as histórias da Egna, que também, com certeza, a começar pelo título do livro, que é um poema seu, Avança Mulher, portanto... Correto. Mas agora estamos a ouvir a nossa Priscila, vamos. Sim, diplomacia da saúde, naquilo que eu posso trazer aqui para os ouvintes, na verdade, é um conjunto de medidas que são exercidas a nível público, a nível privado e da sociedade civil para trazer melhores benefícios para o exercício da saúde pública, digamos, aqui em Angola. E principalmente através da diplomacia. Quando nós falamos de diplomacia, a tendência das pessoas é pensar em mesas e negociações onde só existe acordos financeiros, política, economia... Memorandos e outros. Memorandos, mas isso tudo também se aplica no ramo da saúde. E quando é exercido de uma forma em conjunto
com a sociedade civil, com as instituições públicas, as instituições privadas, e nós fazemos um acompanhamento, nós conseguimos trazer aqui uma melhoria da saúde pública aqui de Angola. Então, portanto, através do intercâmbio, exatamente, que liga todas estas estruturas e vão fortalecer a nossa saúde aqui em Angola. E eu acho que aqui em Angola nós temos ainda muita margem para poder exercer a diplomacia da saúde. Mas eu acho que isto é um tema para uma outra conversa. Mas aqui é o seu tema de que escreveu, sim, não é? Se me convidar, também posso fazer aqui um programa de rádio sobre diplomacia da saúde. Todos os dias trago um tópico. Olha, é interessante. A rádio está aberta para todo tipo de contribuição, desde já. Obrigada pelo convite e vou apresentar uma proposta. Sim, senhora. Egna, Avança Mulher, na verdade, o título que dá o título do seu tema, que dá título à obra. Já ouvimos parte da história quando se refere ao facto de a sua filha ter visto no conteúdo deste poema uma força motivadora muito grande. De que lado, de que aspecto em concreto aborda neste universo feminino que tem um conjunto de batalhas e desafios por vencer? Que segmento específico aborda no seu poema? Eu não pude ler ainda, estou aqui com a cabeça do ouvinte. Estamos a descobrir ambos, ou todos nós, ao mesmo tempo, aquilo que nos diz o Avança Mulher. O Avança Mulher é a essência da mulher. Procura, no poema, nós temos, sobretudo, o renascer e o empoderamento da mulher. É uma palavra nova para nós, está a ver? Nova no sentido, nos últimos anos, está sempre a soar. Empoderamento feminino. Mas é, sobretudo, não esquecermos que somos mulheres, né? E que há batalhas que homens não lutam, são as mulheres. Para além de dar à luz, quais seriam outras? Sim. Na verdade, muitas vezes nós mulheres precisamos de lutar 2 vezes mais que os homens. Não que sejamos contra os homens, não é nada disso. Os homens são nossos companheiros, são nossos pais, nossos irmãos. O adoramos, está tudo bem. Na verdade, é para não ficarmos para trás. Porque nós somos para trás, porque assim, não será um princípio de feminismo já? Não. Na verdade, é aceitar o que és. Uhum. Muitas vezes já participei em determinados simpósios que há quem disse que não sabe quem é. E Portanto, um problema de identidade. Exatamente. Então, a ideia é, tu és. Tu respiras. Tu existes. Olha, tu és real. Sim, eu sou a Egna porque me deram esse nome. Mas, enfim, eu sou um ser que existe. Então, eu acho que não precisamos que ninguém nos diga o que somos, porque nós somos. Então, é preciso a pessoa em si acreditar, tomar consciência de si mesmo, independentemente do que os outros pensam. Sim, mas Egna, o que é que isso tem a ver com o trabalhar 2 vezes mais que os homens? Isso quer dizer que no nosso espaço, que nos é permitido e que às vezes conquistamos, é sempre bom que a gente mantenha a mesma linha, os mesmos valores, as mesmas ideias que nos levam para o desenvolvimento. Está a querer dizer, e este é um entendimento meu, que em alguns momentos a mulher empoderada tende a esquecer-se que é mulher? Às vezes o grande problema, e até isso aqui entra já no texto da prefaciadora, sim, que a mulher, quando muitas vezes pega um determinado trabalho, ela lembremos, dá tudo. O livro foi prefaciado pela Primeira-Dama da República, a doutora Ana Dias Lourenço. Exatamente. E ela diz que, ali no seu texto, ela diz que as mulheres transformam tudo. Tudo que pegam, elas procuram transformar e elas acreditam e não fazem só para elas, mas para a comunidade. E a gente vê isso, independentemente da gente ver no país, a gente vê em casa. Geralmente, a mãe muitas vezes esquece do seu pedaço e distribui aos filhos. Ela não pensa só em si, mas no coletivo, nos seus. E sempre que ela pode, ela avança para os outros, para o coletivo, para a comunidade. Então, isso a crescer, a avançar, já imagina que Angola teremos?
Portanto, o amor de mãe, como sendo, como se diz, a prova mais acabada de que existe um amor de Deus, é o reflexo do que o amor de mãe tem para com o seu próprio filho. Esta capacidade de a mulher se desdobrar e tudo fazer quando se trata de defender os seus, de partilhar o amor que tem, não é? E, na verdade, de entrega. Há algum texto que diz a mãe que é mais que mãe. Porque muitas vezes nós deixamos de pensar em nós para pensar no filho, no outro. Há mães que se desdobraram tanto que fizeram da sua vida pelo filho só para ver o filho crescer. E muitas vezes esqueceu de si mesma. Não quer dizer que é o mais correto, que é isso que deve ser, não. Mas só que a entrega é tal que vejo que as mulheres até no trabalho fazem isso. E é uma coisa comum que notei em todas as mulheres, aqui no livro, todas elas, a fé que elas carregam. Cada mulher aqui, independentemente de não citar Deus, não citar o cosmos, o universo, mas a gente vê no texto que elas acreditam, têm uma fé extraordinária. Então é isso que faz a mulher, o mundo avançar. Priscila, ia dizendo alguma coisa? E assim, só para adicionar um bocadinho aqui o que a Egna disse, e quando ela fala de mãe, na verdade, eu vou um pouco mais além. Não é só o facto, não é só a maternidade, não. É a mãe, é a mulher como pilar da família. Quando ela diz, quando fala da entrega, do doar, o repartir, não é só os filhos, é mesmo para a família toda. Vai muito mais além dos filhos. A mulher mesmo sustenta a família. E quando eu digo sustentar, não estou obviamente só a falar do pendor financeiro. Estou a falar da estrutura emocional. Estou a falar da estrutura psicológica e principalmente da estrutura espiritual. A mulher carrega esse dom. E quando isso está bem estruturado, rapidamente outras sociedades, as comunidades vão se desenvolvendo, vão melhorando. Então, nós temos uma sociedade melhor. Falar de empoderamento feminino é, se permita uma interpretação, falar daquilo que é a busca do ideal feminino. E a Priscila levantou agora uma questão que abre uma bifurcação. Quando se fala do empoderamento feminino, está-se a falar de irmos ao encontro deste plano em que a mulher é, digamos que, a guardiã, o pilar central das famílias, e é. Ou estamos a falar de uma mulher que galga socialmente os patamares que são exigidos e atinge cargos e responsabilidades públicas que lhe fazem, em muitos casos, pensar que, bom, este é o ideal feminino e este é o empoderamento que se busca. Qual é o vosso comentário? Vamos começar por si, Egna. O empoderamento feminino, não podemos nos cingir apenas naquilo que é liderança, mas sim no papel da mulher na sociedade, quiçá no mundo. Ela gera vida, não é? Carrega no ventre um ser vivo, mas depois também tem o papel de fazer esse ser vivo vincar, né? Porque não é fácil ser mãe. Não é fácil ser mãe e depois pôr aquela criança com determinados valores. Porque todos nós, seres humanos, precisamos de aprender a viver neste mundo. E esse papel está intrinsecamente ligado à mulher. É possível falar de empoderamento feminino sem misturarmos estes dois contextos em que há uma pretensão natural e lógica, compreensível da mulher que queira socialmente aparecer e depois há a dimensão familiar. É possível falar do empoderamento tendo em conta esses dois elementos mixados, misturados, juntos, ou um atrapalha o outro? Porque percebe-se, por muitos estudos, que e alguns argumentos à volta de que um dos flagelos do mundo ocidental é exatamente o facto de a família ter se distanciado muito dos filhos, no caso da criminalidade, por exemplo, e que mãe e pai, por estarem muitas horas fora de casa, não têm o diálogo, não têm a convivência, e isso resulta um pouco no quadro social que temos. E defendem esses pensadores que se a mulher, assim como fazíamos nas sociedades mais tradicionais, assim como se faz no mundo árabe, provavelmente, há uma presença mais familiar, sobretudo da mulher perante os filhos, a educação é, digamos, regida por critérios que não têm tanto devaneio ou tanta libertinagem como temos aqui no nosso
no nosso hemisfério ocidental. Concorda? Qual é o seu raciocínio à volta disso? Olha, está a abordar um tema que está aqui dentro do Avança Mulher. Quero ter sucesso, mas preciso ser mulher, de Samira Dia. Ali ela espelha como é difícil ter o papel de ser dona de casa, ser mulher e, ao mesmo tempo, ir atrás do sucesso no trabalho, na sua carreira. Isso é uma genica, mas nós temos muitos exemplos de mulheres que conseguiram ser boas mães, boas donas de casa, boas mulheres e também ter um sucesso na carreira. Isso requer um esforço titânico, mas não é impossível. O ideal é conseguirmos tudo ao mesmo tempo, né? Mas pode ser que alguma coisa se perde. Mas há uma coisa que aprendo todos os dias com a minha mãe. Nada melhor que um diálogo. Muitas vezes eu senti, quando era mais nova, queria determinada coisa. O meu pai dizia, nunca me disse não. Meu pai nunca me disse não. Mas não respondia. Fazia, contornava de tal forma que era uma forma de eu entender que era não. Mas a minha mãe punha-me sentada e explicava-me o porquê que não pode ser. E eu entendia. Então, até hoje, eu vejo que nada melhor que um diálogo. Pode ser longo. Hoje não entendo, amanhã continuo, depois da manhã eu vou conseguir entender, perceber o ponto de vista dos meus pais, o porquê que não pode ser. Então, se nós começarmos com o diálogo, mãe e filho, pai e filhos, irmãos entre si, o diálogo é muito, muito importante. Então, aqui a gente incentiva não só mulheres a incentivar o desenvolvimento, mas também a sociedade em si perceber que se todos nós, em conjunto, trabalharmos para o mesmo fim, a gente chega lá onde quiser. Não há limites. Priscila, para si o que é uma mulher empoderada? Uma mulher bem-sucedida no plano social, profissional, ou aquela que guarda a célula base da sociedade, que é a família, como fazia-se antigamente? Tudo o que a Egna disse, eu concordo e subscrevo e digo mais. Relativamente à sua pergunta, para mim o empoderamento começa dentro de casa. Porque é muito difícil eu ir lá fora buscar o empoderamento quando eu não sei o que é isso dentro de casa. Quando eu não sei o que é que são as bases que vão me empoderar. E o que é que vai me empoderar? E quais seriam essas bases do empoderamento feminino a partir de casa? A partir de casa são as ideologias espirituais, morais, sociais, que nós aprendemos com os nossos familiares. Portanto, a educação, o convívio familiar, as estruturas sociais, tudo isso o empoderamento começa aí. Porque quando nós temos essa família bem estruturada, com esses valores todos bem alinhados, mais facilmente nós conseguimos sair de casa e afirmar que somos empoderadas. O empoderamento não é só conquistas financeiras, não são só conquistas sociais, estatutos, não tem a ver com isso. Tem a ver primeiro nós conhecermos quem nós somos, sabermos o que é que queremos e para onde vamos. E sente que essas etapas são observadas e ao não serem observadas, será que é a causa do que vemos hoje, socialmente falando? Infelizmente, nós observamos na sociedade estruturas sociais de vários níveis. Algumas observam, outras não observam, mas eu acho que todos procuram uma zona de conforto onde eles possam exercer aquilo que aprenderam. Obviamente que, se calhar, as ideias que são passadas, as educações que são passadas, afetam positivamente ou negativamente aquilo que serão as escolhas depois para aquilo que eles podem definir como empoderamento ou não. Sim, porque o que se vê e o que se constata é que chegou-se a colocar na cabeça de um universo significativo de mulheres, e não é só o caso de Angola, de que empoderamento é ter os cargos de responsabilidade e de direção e chefia como os homens vão tendo na sociedade. Entendem que este elemento, este vetor, que pode-se considerar como um elemento intrínseco ao processo de empoderamento feminino, estará a deturpar outros elementos igualmente integrantes deste universo que é o empoderamento da mulher? Portanto, por falta desta preparação
nos lares, em casa, as mulheres vão para a rua com a ideia de que dar-se bem é ser chefe? Sim, sim. E, infelizmente, é um conceito deturpado que muitas sociedades estão a aplicar. E eu posso responder isso com outra pergunta. Existe uma diferença muito grande entre ser chefe e ser líder. Sim. Eu posso não ser chefe, mas posso ser líder. Por isso mesmo, eu posso estar empoderada, mas o empoderamento não significa ter atingido um nível financeiro ou de uma posição elevada. Não tem nada a ver. Sim, mas convenhamos que no nível de autoconhecimento que as pessoas hoje apresentam, o conceito de liderança é ainda uma miragem, infelizmente. Portanto, as pessoas vão lá mesmo com a ideia de que agora é a minha vez de mandar e ponto final, não é? Concordam com esse ponto de vista? Eu acho que não é bem assim, porque todos nós temos as nossas ambições. E há quem não tem ambição nenhuma de liderar, mas ao longo da sua carreira, ela é obrigada a liderar. E vai liderando determinados ou departamentos ou mesmo empresas, e às vezes vê-se na altura de criar o seu próprio empreendimento e lidera. Porque quando a gente sai sempre da zona de conforto, é sempre um desafio. Porque a gente não sabe se vai dar certo ou não. Então, à medida que a gente vai caminhando, avançando, então vai ver que precisa de romper os seus limites. E é obrigada a ir um pouco mais, a acreditar mais em si e ir mais longe. E isso, sobretudo, acontece quando também os outros acreditam em nós. E adquirir outras valências. Aí é que está o empoderamento. Ter consciência daquilo que nós somos capazes, dos nossos limites, e daquilo que, quando não somos, saber ir buscar essas valências que nos vai agregar, que nos vai fazer conseguir caminhar um pouco mais naquilo que é o nosso propósito. E no meu poema também frisa em algum momento essas partes, essas facetas que são necessárias para que se avance. Fala-se mulher, tudo bem, mas na verdade, se a gente tira a mulher, cabe para tanto homem como mulher. Porque, na verdade, o que se quer em todas as sociedades no mundo é viver em paz. Né? A gente poder ser... sou feliz. Quando o senhor Alexandre disse-nos logo, esperamos que o 2025 tenha sido de realizações e tudo mais. Isso é bom quando a gente chega no 31 de janeiro, de dezembro do ano findo e diz, valeu a pena. Isso é aos poucos. A gente não pode querer o grande sem passar pelo pequeno. Até porque distorce a verdade, não é? Exatamente. Então, cada etapa conta. Cada passo é um avanço. Então, são esses passos pequenos que muitas vezes distorcemos e ignoramos é que importam. Porque hoje, se eu falo na minha criança, não se faz isso. Não se bate. Olha, não corras que vais cair. Ela se ir pondo na mente, ela vai parar de fazer mal e depois vai compreender. Há uma faceta diplomática das vossas vidas, gostaríamos depois de falar um pouco, mas antes peço que aprontem as páginas dos vossos textos na obra Avança Mulher, para ouvirmos, peço inicialmente a Priscila que faça Não são muito longas as páginas, os textos não são muito longos, ou são? Sim, não são muito longos e eu acho que eu vou... Vai resumir. Começa daí. Vou começar, eu vou começar com a deixa que aqui a Egna disse, que cada passo é um avanço. Sim. E às vezes nós não sabemos onde e como começar e pensamos que é um bicho de 7 cabeças começar. E são coisas simples que nos dão aquele impulso para começar. E então, o excerto que eu vou ler e o título é exatamente esse. Começa daí. Por esse aperto que não te larga e não te deixa dormir, começa daí. Por essa voz que te persegue lá no fundo e tenta silenciar com movimentos ruidosos, começa daí. Por essa angústia que te arrepia dentro de um futuro incerto, começa daí. Por esse luto que ceifou o brilho dos teus olhos e silenciou o teu semblante, começa daí. Lembra do impacto do teu sorriso. Começa daí. Por essa solidão
naquela cama de hospital que tentou te derrubar. Começa daí. Recorda da força que tinhas para viver. Começa daí. Pela incessante vontade de fazer o que é correto. Levanta da mesa onde os teus valores não constam no menu. Começa daí. Pelo desejo de ver o pensamento transformado em ação. Começa daí. Pelo reconhecimento e agradecimento ao Deus que te salvou naquele momento quase fatal. Começa daí. Por aquele olhar marcante de uma criança com fome. Abraça a maternidade. Começa daí. Pelas promessas sem retorno que ainda ecoam nos teus ouvidos cheios de fé. Começa daí. Por aquela apressada e insegura responsabilidade da paternidade. Começa daí. Daquela palavra que causa faísca nos momentos de tensão. Presta atenção. Começa daí. Por aquele segundo de atraso que te livrou do acidente. Começa daí. Pelo diagnóstico humano imaginável que puxa o tapete do tempo dos teus pés. Começa daí. Por aquela oportunidade rara numa mesa de negociação que conduz a uma ousadia divina. Basta uma caneta na mão. Começa daí. Por um encontro ao acaso, uma troca de olhares, um convite para dançar, aquele olhar e sorriso inocente. Cuidado, começa daí. Pela incerteza de que a morte é o começo de uma nova vida. Começa daí. Parabéns. Dava lugar a palmas, não é? Obrigada. É o seu texto. É um dos meus textos, sim. Não é o texto que fala da diplomacia... Da dor diplomática, da não. dor diplomática. Não, é outro. Estava a ver que tinha alguma coisa. Parabéns. Obrigada. É um estímulo, exatamente, para que nós começamos um processo de autocontemplação que permita-nos perceber que os sinais vão sendo dados o tempo todo, não é? Pequenas coisas. Começa daí. Vão-nos alertando. Começa daí. E a Egna, como vai o seu Avança Mulher? Como se estivesse no centro do mundo, avança mulher, com os olhos manita regalados e atentos, como animal esfomeado. Avança, traz consigo a palavra inédita na voz estridente. Empoderamento, o quadril forte em passos ora ligeiros, ora apressados. A nova mulher avança de saltos, incansável. Se tropeça, se levanta, majestosa e corajosa, carregada de fé, de coração forte, porém generoso. Teu amor de mulher, mãe e irmã envolve-nos como um oceano. Avança, mulher. Mesmo com parasitas por aí, disfarçados de culpa para quebrar a tua força, ferem o centro do magma da tua essência para extinguir de vez o fogo das tuas veias e apagar a paixão e erupção das tuas fantasias. Nova mulher, avança. Cumpra o teu legado de amor. No teu sorriso, mostra o teu valor. No calor da tua presença, implanta na criança a cor da paz. Em cada lágrima, na profundeza do teu olhar, permita que a beleza do teu eu se deixe revelar. Avança, prepara-te. Há batalhas a serem ganhas. Aprecie o teu poder, defenda-o, suporta a dor. Cultive grandezas e amizade ao teu redor. Mude mentalidades, amplie a visão de uns e continue. Avança, mulher. Construa-te num desafio constante e diário. Ninguém é feito até o fim. Mas hoje precisas de ser impecável. Esculpe-te em sabedoria. Falo por ti, em nome de todas nós. Mulher empoderada, entrelaçada nas redes de liderança. Avança-te. Transforma-te explícita e implicitamente. Apresenta-nos um mundo completamente novo. Por tudo isso, mulher, avança. Avança. Parabéns, palmas. Muito bem, olha, isto deu-me uma ideia de, no mês de março, termos aqui estes textos gravados com as vozes das autoras e então vamos passando na nossa programação. Maravilha. Numa homenagem muito merecedora para as nossas queridas escritoras. Exatamente, é realmente um conjunto de abordagens muito interessante.
Olha, muito obrigado pela vossa presença. Estávamos a conversar com as coautoras do Avança Mulher, uma antologia que envolve mais de 140 textos, escritos maioritariamente por mulheres, mas também temos a boa notícia de terem participado nesta antologia 2 escritores masculinos, não é? Um mais adulto e um jovem. É uma história interessante, aquela que mencionou da criança que faz uma mensagem para o pai que ela perdeu. E queremos agradecer mais uma vez a vossa presença, desejar-vos continuidade nesta ação, que não parem por aqui, porque foi dito aqui, e é real, que existirão muito mais crianças, muito mais mulheres, e não só, desejosas de transmitir os seus pensamentos, as suas mensagens, e iniciativas como a vossa seguramente constituem não apenas uma oportunidade, um palco para que estas ideias venham ao público, mas igualmente permitir à sociedade para que ela tenha essa percepção de como vai a mente das outras pessoas em questões muito concretas e muito semelhantes, como é, por exemplo, a família, o empoderamento da mulher, não é? O bem-estar e a harmonia social, a paz, como foi mencionado aqui. Desejo a vocês um bom 2026 e voltamos a ver-vos aqui em próximas ocasiões, ok? Muito obrigado pela oportunidade. Portas abertas, ok? Muito obrigado mesmo. Muito obrigada. E agradecemos e muita prosperidade para 2026. Obrigado. Para todo o elenco da rádio também. Obrigado.